Por que essas crises elas acontecem? Por que nós, seres humanos, passamos por essas crises? Não é? As crises, elas têm um papel. E é muito importante que a gente entenda que a causa das nossas crises estão sempre desenhadas para um porquê, né? Por um motivo especial. Então é muito interessante nós pensarmos que as crises, elas são, independente do nível delas, da dor que ela causa, do problema que ela gera, ela nos traz um aprendizado. Então, anota, as crises sempre nos traz grandes lições. Mas por que sabendo que mesmo, por que mesmo sabendo que as crises elas trazem grandes lições, a gente se entristece, a gente se enfraquece, nós nos sentimos frágeis e fracos? Porque, de fato, somos humanos e Deus nos constituiu com essa natureza, a natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza da fraqueza emocional, estrutural e espiritual. Apesar de que o ser humano é uma obra-prima da criação, o ser humano é uma máquina perfeita, feita por Deus, o nosso organismo, os nossos órgãos, as nossas células, os nossos cromossomos, o nosso DNA é é uma verdadeira maravilha das mãos de Deus, funcionando como uma orquestra perfeita, e temos um processo de, muitas vezes, autocura, de autofortalecimento orgânico, nós como humanos, como corpo, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma fraqueza, nós vivemos uma fragilidade, nós vivemos algo muito sensível, e isso faz com que a gente sofra, com que a gente sinta as nossas dores. Então, é por isso que nós, mesmo sabendo que as crises são para nos ensinar e nos fortalecer, nós choramos, nós entramos em agonia, nós entramos em desespero, talvez, muitas vezes, e entre esse aspecto, nós rompemos a barreira quando chegamos nesse momento de fraqueza extrema, de impossibilidade humana de vencer uma determinada crise, seja ela qual for, é aí que entra o aspecto da fé. E aí a causa de sofrermos essas crises, de sofrermos mais na crise, é o aspecto da fé. A palavra de Deus, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, das coisas que se esperam, né? A certeza das coisas que se esperam. E a nossa fé enfraquecida, ela produz em nós ansiedade, estresse, preocupação e fraqueza. Isso acontece com todos nós, comigo, com você. Mesmo sabendo que no meio da crise nós estamos passando por um processo de aprendizado e de fortalecimento. Essa é a grande causa. Nós temos uma fé diminuta, uma fé de muito diferente daquela fé proposta na palavra de Deus, quando Jesus diz: se tiveres fé como do tamanho de um grão de mostarda, dirás para aquele monte, transporta-se daqui para ali, e assim fará. Então, nossa fé é muito frágil, muito pequena, muito fraca. Se um grão de mostarda é muito pequeno, eu diria que a nossa fé não chega nem perto desse grão de mostarda. Ela é microscópica. Por isso que nós somos frágeis e vivemos nas crises, muitas vezes, com temor e com pavor. Mas existem categorias de pessoas que, com a consciência de que as crises, por mais fortes que elas sejam, vêm para nos fortalecer, elas conseguem manter a sua força porque elas têm um fortalecimento espiritual dado por Deus. E mesmo vivendo profundo cárcere, mesmo
vivendo dores profundas, independente da crise, elas conseguem se fortalecer mesmo na crise. Por quê? Porque nós, em tempos de crise extrema, nós não vivemos nem pela razão, pela lógica, mas muito menos pela emoção. Nós vivemos pela fé. Então, nós temos um modus operandi que é saudável para a nossa existência em momentos de crise. Não é acreditar nem na nossa lógica, nem na nossa razão, e muito menos na nossa emoção, mas sim na fé. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem ou mulher a serviço de Deus, ela não vive nem pela razão, nem pela emoção, mas sim pela fé. É fácil? Não. É simples? Não. Se fosse, todos nós tiraríamos de letra qualquer crise que nós vivêssemos. Mas é importante esse entendimento, essa consciência, para quando estiver o dia mal, como a Bíblia diz, quando vier o dia mal, nós temos a consciência de que somos fortes, firmes. Tanto é que o texto bíblico muito conhecido diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Firmeza e constância em momentos de crise extrema. Então, a causa de sofrermos mais em momentos de crise extrema está justamente no fato da nossa fé não estar no Senhor. E algumas coisas sobre a fé nós já sabemos. Primeiro, a fé sem obras é morta. Então, eu quero contar para você que no momento onde nós estamos vivendo qualquer tipo de crise, nós precisamos agir. Agir. Mesmo em uma crise onde a solução não está em nossas mãos. Não cabe a nós, muitas vezes, resolvê-la. Ou já chegou no limite das nossas forças. Por exemplo, uma doença incurável. Por exemplo, um milagre de Deus. Ou qualquer algo, ou qualquer coisa que você sinta que não cabe mais a você. Não está mais na sua autoridade, no seu poder. Não tem mais o que você fazer. Qualquer tipo de crise. Nesse sentido, precisamos agir. Precisamos agir.